Boa tarde. Em primeiro lugar, é uma honra estar participando de mais uma ação popular de resistência ao quadro que se instaura e que tende a se consolidar e que enche, na verdade, toda uma geração de angústia, vamos dizer assim, à medida em que hoje nós temos, em primeiro lugar, claramente, um esfacelamento da ideia de Estado, da ideia de democracia, da ideia, enfim, que permeia claramente os pactos sociais que foram fundantes do modelo reformista. Ou seja, eles estão querendo revisar o pacto, nós temos que revisar também as nossas posições e as nossas disposições. Eu hoje tenho militado não só na docência, mas especialmente na educação popular de base, e tenho inclusive dito isso: à medida que se rompe o Estado de Direito, nós temos que também pensar nas rupturas institucionais que autorizam o direito de resistência. E isso tem que ser dito de modo muito claro, porque uma coisa que está me preocupando bastante, e eu quero discutir isso em diálogo social, é exatamente o fato de termos esquerdas, não esquerda. Esquerdas que sempre na sua tradição, vamos dizer, foram fragmentárias na origem, quer por, vamos dizer, orientações programáticas partidárias, quer por discussões de quadrantes teóricos, não é verdade? E eu me sinto parte disso também, então eu falo com autoridade de também ser parte dentro desse desenho, dessa miríade de pensamentos de esquerda. E o problema de uma miríade de pensamento de esquerda é que num momento como esse a gente tem que ter clareza da convergência, desses movimentos em prol, de um interesse maior de nos fazermos presentes na sociedade. Eu estou chamando a atenção disso porque a sociedade civil, há muitos anos, eu sou professora de Direito do Trabalho, formalmente no meu Lattes está escrito lá que eu sou pesquisadora de retrocessos sociais, minha especialidade é involuções jurídicas. Então, assim, me categorizam como uma pessoa que gosta de estudar as involuções jurídicas. Só que estudo muito mais do que isso, estudo além do direito, porque o que gera essa involução no direito é o que está atrás do direito, não o que está dentro do direito. O direito é simplesmente instrumento de mais uma opressão humana. Bom, mas sendo ele, já um elemento conformado pelo sistema, mas que fazia parte de um game que, vamos dizer, a sociedade política estabeleceu, não respeitado esse game, nós temos que sentar e convergir para um modelo político organizado. Porque não tenho tanta experiência, enfim, eu tenho, 14, 15 anos de estudo, de pesquisa oficial dentro da universidade, mas nesse tempo todo em que eu acompanho os movimentos sociais, mais quando a minha militância diária, eu percebo que só tem consistência movimentos que emergem espontaneamente da sociedade, mas que tem um propósito específico, um propósito comum e duradouro. E nessa perspectiva, os sindicatos têm que entender que dentro das organizações, dentro dos corpos intermediários, eles estão, vamos dizer, dentro da ideia, eu não gosto de trabalhar a ideia, mas dentro da realidade da ideia que converge, ele fica mais próximo, desta organização, e portanto me parece que dentro desse modelo ele tem que ter no mínimo uma participação efetiva de diálogo social. E aí nós temos que exigir no grito ou na luta. Então o que eu estou chamando a atenção é que nós precisamos convergir para a ideia de resistências que não são propriamente apenas o direito de manifestar. Nós temos que partir para outras táticas. Ou seja, eles estão falando em ponderação, eu estou falando em poderação, ação. Nós estamos precisando partir, sem prejuízo do que disse aqui Giovanni, realmente nós temos que continuar educando para fórmulas emancipatórias surgirem espontaneamente na sociedade, mas nesse momento histórico que se avizinha,
a consolidação de um golpe parlamentar, nós temos que chegar e ter uma posição concertada de todas as esquerdas contra o que está se anunciando e que pode eventualmente acontecer. Bom, e se acontecer, nós temos que inclusive também pensar no plano B. E também, pela segunda vez, nós vamos poder ter ponderação, nós temos que ter ponderação. Então nós temos que conversar, dialogar, é hora de, enfim, superar certas fraturas do pensamento de esquerda que se fazem em razão exatamente dessas orientações programáticas, em razão exatamente dos referenciais teóricos e pensar em ações concretas convergentes. E quando a gente fala isso, tem que pensar também o seguinte, eu já me desapeguei daquela ideia há muitos anos, que na guerra cada um luta com suas armas e que a minha é a caneta. A minha não é a caneta, embora eu não tenha complexão física, vamos dizer assim, muito adequada para a luta braçal e veemente, eu acho que quando nós estamos falando de defesa de direitos, da democracia, do estado de bem-estar social, que nós nunca alcançamos, enfim, mas dos direitos sociais, né, os direitos da classe trabalhadora, que inclui não só o trabalho, mas a previdência social, tudo isso, quando se põe em xeque, a gente tem que pensar em, evidentemente, desenhar, pensar movimentos que tenham movimento, que tenham ação efetiva e que convirjam. Ok? Então, assim, a primeira coisa toda oportunidade que estou tendo é, neste momento, eu também acho muito bonito discutir os quadrantes teóricos e as divergências teóricas. Acho isso tesão, faço isso profissionalmente, olha que legal, ganho para fazer isso. Mas não está na hora da gente fazer isso, está na hora da gente sentar e falar como é que nós vamos invadir. Invadir não, ocupar. Eu estou acabando os anos, você vê como é que é a naturalização da direita, que a gente acaba reproduzindo. Nós temos que ocupar. Programar uma ocupação do Planalto. Pegar cada sindicato e enfiar. Encher ônibus, caravanas para Brasília. É isso que a gente tem que fazer. E eu vou estar lá, não vou estar com a minha caneta não, eu estou lá também. Espero que o grandão me ajude, entendeu? Caso venha dois petroleiros presos lá, petroleiro sempre sofre. Bom, em Belo Horizonte, hoje o Michel Temer soltou um texto, não sei se vocês viram, sobre democracia. Entreguei ele pro Nasser Levon, é piada. E pior é que esse país, muito simbólico, sim, porque realmente virou um país da piada. A democracia vai convertendo-se em textos de discursos midiáticos que vão tomando o que Marx chama de classe de transição e fazendo o que Giovanni tem denunciado, construindo subjetividades inautênticas. Nós temos hoje uma classe média que está conspirando contra si, porque está colaborando para um projeto que destrói os seus interesses maiores, o direito a estar inserido, não pelo consumo, mas por direitos, o direito de ser assistido na velhice. E isso particularmente eu queria discutir com vocês. São 3 as pautas golpistas mais evidentes. Nada ainda com tanta minudência, são os projetos que já estavam tramitando, que me parecem já fazer parte do golpe, porque na minha análise histórica, o marco do golpe não é propriamente a data que a presidenta foi afastada, mas muito antes disso, quando começam os desenhos dos impasses parlamentares, ou seja, para mim o segundo mandato todo foi contaminado. Tudo que vem do segundo mandato para mim já está dentro de um quadro de exceção, de um quadro de impasse parlamentar para golpeá-la e para golpear mais do que ela efetivamente do ponto de vista do mandato político, mas a toda a população brasileira como uma ação nunca antes intentada nessa forma. Nunca antes intentada dessa forma, na cara dura. Porque o que me irrita saber é o seguinte: não se tem vergonha mais de infringir, de ser delinquente do ponto de vista democrático, do ponto de vista jurídico. Aquela delinquência que o Xixo sempre vem denunciando. Hoje não se tem mais vergonha de delinquir e de propor uma pauta de delinquência. Não se tem vergonha disso. Que sociedade é essa? Uma sociedade onde está faltando vozes para falar. Não admitimos isso. Isso é provocação. Isso é provocação porque recebeu vaia num evento público, internacional,
está provocando, querendo fazer por meio da mídia uma justificativa racional para seus comportamentos políticos. Nós não podemos permitir isso. E se a mídia não nos dá espaço, se a polícia vem antes da política de preservação dos direitos humanos, de manifestação de expressão, que a gente passa através das vias que nos são possíveis, inclusive com a luta. Inclusive com a luta. Eu estou falando isso porque nós vamos passar para a ideia de resistência greve geral. Meus queridos, nós tivemos há quase 100 anos atrás uma greve geral no Brasil que mudou a história dos trabalhadores brasileiros. Dela verteram vários, primeiro, generalização de alguns direitos que já existiam e um projeto que só foi depois convertido em nome de CLT, mas cuja a compilação e organização foi feita lá, projeto Nicanor Alves, depois da greve de 17. Ou seja, se nós temos hoje uma legislação do trabalho, foi fruto de uma greve geral, foi da luta, e de todo mundo junto, não tinha isso. As imagens da greve de 17 são impressionantes, tem mais manifestantes de 17 do que hoje. A população brasileira, quanto aumentou nesse período? Nós perdemos o gosto pela democracia, nós acabamos, nós não podemos fazer isso, nós temos que, enfim, estabelecer uma cultura democrática no Brasil, e nós temos que nos pôr em posição para isso. Ou seja, a gente tem que exigir e gritar para ter diálogo e estar dispostos a se posicionar nesse momento. Eu estou muito disposta a colaborar com esse caráter constelar dos movimentos. E acho que as centrais sindicais, os sindicatos, é quem tem mais condição de fazer isso, inclusive. Por quê? Porque vários movimentos, né, enfim, variadas matizes, um de ídolos profissionais, outro de natureza ideológica, outros de militância política em partido, várias constelações, vários movimentos estão acontecendo no Brasil, mas nós estamos precisando consolidar isso e fazer disso um caldeirão de exigência, de resistência, e numa pauta única. Numa pauta única. Então nós temos que fazer, em primeiro lugar, voltar agora e começar a fazer, sair daqui e começar rapidamente a ideia de educação política. Cada um tem que buscar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 para ir para a rua, encher ônibus e a gente tomar Brasília. Não dá para a gente ver isso, um joelho de ajoelhado, ver um golpe. O que a nossa geração vai dizer para a geração futura? Com o nosso respiro, a gente está amassando as esperanças dele. Nós temos uma responsabilidade histórica. Não podemos nos curvar para golpe, ainda que ele seja feito de modo tênue. Não foi intervenção militar, não veio tanque, mas veio muito mais, veio hipocrisia. Nós temos que nos atentar para isso e imediatamente resistir. Nós temos que nos organizar para tomar as ruas. E os sindicatos irem ao chão de fábrica, recrutar cada um dos trabalhadores, explicando a cada um deles o risco que ele, e os filhos dele, e os netos dele, e enfim, todo o futuro do Brasil que está na mão dele e que ele tem que ir lá para resistir. Nós temos que chamar a atenção que a responsabilidade é de cada um de nós. Nós temos que nos apresentar para brigar, para lutar mesmo. E ele indo lá, ocupando os espaços, não é em rede, não é em Facebook. Eu fiz um favor para mim, sair do Facebook. Porque aquilo me anestesiava, tomava meu tempo. Eu estou na rua. Nós não podemos ficar no Facebook, nós temos que ficar na rua. Não é no grupo de WhatsApp que a gente aparece. É só quando a gente se expressa de modo direto e com disposição para lutar pelo Estado democrático. Agora, entendendo que democracia não é algo abstrato, é algo concreto. É algo que permite um caráter dialógico na sociedade, ou seja, é um espaço institucional aonde os saberes e as vozes que compõem o povo têm que se fazer presente. Né? A democracia é um projeto em permanente construção. E a única coisa que a gente sabe dela é que ela é uma processualidade e que abre espaço para que todos se façam presentes, inclusive as minorias. Né? Então, nesse quadro todo, me parece importantíssimo que a gente tenha em vista, em primeiro lugar, esse alinhamento. 2013, quando falaram comigo das manifestações de 2013, bom, vou até confessar aqui uma coisinha que saiu nas redes, enfim.
O Jorge Luiz Souto Maior, por exemplo, quando viu as primeiras manifestações, porque ele viu de São Paulo, ele viu do Passe Livre, ele falou, que alegria, talvez seja a revolução. Aí quando, no dia seguinte, mudou a turma que foi junto com o Passe Livre, eu falei assim, ô Jorge, se essa for revolução, vamos embora, né? Porque é revolução do fascismo, isso aí. Né? Aí depois começaram a, enfim, a esquerda também foi pra rua. E aí muita gente se encantou, falou, isso é democracia. Eu falei, isso não é democracia. Não há um projeto comum dessas pessoas. As pessoas estão indo, cada uma com o seu cartaz. Elas estão fazendo a mesma coisa. Nós estamos cada um com o seu marco teórico, cada um com o seu cartaz, e ninguém preocupado com o que há de melhor, que é preservar um mandato político que estava a serviço. Se não daquilo, no nível que queríamos, mas no que foi possível. Possível não, possível é muito mais, né? Enfim, eu tenho discutido isso há anos. Porque quando você vai no centro do Estado, do modelo reformado, a ideia é que é o peso, né, de um lado o trabalho humano e de outro o direito de empreender e de lucrar. E nessa balança, sempre quando vão balançar, balança para o lado de lá. O direito, abstratamente, manda balançar como homem. Mas é tudo abstrato, porque na hora H vem um jurista e inventa uma pedalada jurídica e nunca oferece, vamos dizer, suficientemente, né, o atendimento a uma necessidade humana concreta a partir de uma norma jurídica. Então eu digo isso para avisar os senhores, não esperem do direito, porque eu sou uma jurista que não confio em mim. Ele está aí a serviço simplesmente de dar tratamento abstrato às iniquidades e às desigualdades sociais que nós vivenciamos aqui no país. O nosso direito é um direito que simplesmente legitima. Por isso, em primeiro lugar, é possível romper com ele? É, mas é para romper para um movimento muito mais agudo, para a gente avançar de verdade. E desde já nos posicionar para o diálogo entre a sociedade, para fazer uma voz só contra os golpistas. Então nós temos que estabelecer o diálogo. Bom, além disso, o diálogo vai ter que entrar no conteúdo dos golpistas. Nós vamos ter que dialogar sobre as pautas deles. Porque, bem ou mal, formalmente ele está lá, metendo o regime de urgência e tramitando, aproveitando o momento para, enfim, fazer reforma da Previdência, negociar sobre o legislado e terceirização. Vou fazer um comentário breve sobre cada uma das reformas, né, que eles pretendem, embora não se tenha ainda minutências a respeito do quê? De como, porque já estão tramitando tem vários projetos, e a gente não sabe ainda quais são os aspectos que este dito governo interino vai, enfim, porque ele disse que está empacado para frente, que esse recurso dele faz parte do jogo democrático dentro dos espaços institucionais. Foi isso que ele disse hoje no... qualquer? Estadão. Então, já que ele está indo para frente e para trás, vamos ver se ele anda só para trás. E vai, inclusive, sair fora do Planalto, né? Enfim. Mas enquanto ele não dá marcha ré na sua postura, né? E volta para o lugar. Aliás, eu não quero nem que ele volte para o lugar, porque não quero nem de vice-presidente, nem de nada. Eu quero ele embora do país. Mas, enfim, não vou banir. Não vou fazer isso, não, porque eu vou falar que eu estou fazendo... ofendendo o presidente da República. Enfim, eu já estou cheio de problema para mim, vamos mais um. Mas, enfim... O que acontece? Eles têm 3 pautas prioritárias: reforma da Previdência, reforma trabalhista, eles preconizam, em primeiro lugar, o negociado sobre o legislado, e já está em regime para votação no Senado a terceirização. Bom, 3 reformas, vamos ver, que são o centro, né? Que uma pega o eixo do direito ao trabalho, pega o eixo da classe trabalhadora, que é a própria noção de emprego. Né, cria uma virtualidade, mais uma vez a abstração do direito vai permitir, né, que tanto a descentralização, né, empresarial, tanto a produção em cadeia seja cada vez mais alongada e cada vez mais se oculte lá trabalho escravo, né, trabalho infantil, enfim, e toda sorte de iniquidade que a produção em cadeia, enfim, a briga, e a gente sabe disso, a gente estuda, a gente pontua, a gente vê, mapeia, né, enfim. Mas ela é uma categoria. Além disso, né, o projeto de lei também quer legitimar o que o Márcio Viana chama de contrabando de pessoas, que é o direito de se contratar um trabalhador por empresa interposta e fazer desse trabalhador uma mercadoria,
Olha como é que o direito é abstrato. Primeiro princípio que vem na OIT, na Declaração da Filadélfia, que integra a sua Constituição, é que o trabalho humano não é mercadoria. Ok, então o modelo da terceirização já bate de frente com esse primeiro princípio. Mas está aí, e a própria OIT fica lá relatando as existências da terceirização, ou seja, está aí, mas não está aí. Porque o direito não está muito a serviço, enfim, dos interesses maiores da sociedade, não. Né? Então, bom, a terceirização, então, ela é uma reforma de centro. E ela busca, na verdade, né, com a permissão desenfreada da terceirização, expandir a terceirização que já existe no Brasil. Bom, o mapeamento que se tem da terceirização no Brasil, ela se faz através de várias pesquisas. E algumas delas já estão datadas, enfim, de 2012, já não refletem os dados de hoje. Porque se a gente pensar, teve um agravamento da condição econômica do governo golpista, né, se vocês tiveram contato com os índices econômicos do governo golpista, esse trimestre foi o pior trimestre, enfim, da série histórica dos governos, e que inclusive o PMDB integrava aqui junto com o PT. Então, aí a tragédia. Bom, mas além da tragédia econômica, né, ele já está anunciando essa outra tragédia, que é exatamente a tragédia da terceirização ampliada, baseado na ideia de que a subcontratação e a contratação de trabalhadores por empresa interposta pode se dar pela via do trabalho especializado. E por que eles falam da especialização? Esse é um critério econômico que eles usam, e usam mesmo, porque eles já descobriram nas pesquisas que quanto mais você fragmenta as estruturas de capital e o próprio arco do trabalho, mais você ganha em produtividade. Isso é pesquisa, né? Taylor, Jacobonho, enfim, né? E também a turma, né, do Franco também analisou isso, né? Vamos lá, vamos tirar só os... E se sabe, então, que esse é uma forma de alcançar a produtividade. Mas daí, né? Trabalho escravo também é muito altamente rentável, né? Enfim, na verdade, o que nós estamos falando é de padrões mínimos de dignidade humana. Então, portanto, a ideia de estabelecer a terceirização apenas no interesse da ampliação da produtividade empresarial é uma sacanagem. Além disso, o que eles querem não é só isso, né? Eles querem o quê? Transferir responsabilidade. Todas as formas manipulatórias que o Giovanni estava falando aqui, elas visam exatamente ou não ter que dever, ou dever não ter que pagar. Quem conhece a Justiça do Trabalho aqui sabe disso, né? A ideia da Justiça do Trabalho, quem está lá, né, é exatamente essa, ou seja, é protelar o pagamento ou dizer que não é devedor. E se for, não quer pagar, vai pagar mais tarde, vai pagar dividido, vai pagar, entendeu? Ou seja, é sempre postergar a efetividade do direito do trabalhador. Bom, e esse modelo de terceirização, ele vai agravar essa situação. Por quê? Porque à medida em que ele permite a terceirização infinita, terceirizar, carteirizar, você vai espraiando a responsabilidade, jogando a responsabilidade numa cadeia produtiva que hoje, claramente, como o CEPAL reconhece, é extremamente complexa. Porque ela envolve, ela é criada em torno de uma marca, com a fração abstrata do capital, mas com interesses que convergem, incluindo empresas estruturadas, empresas multinacionais e a fábrica favela. Então, eles falam, né, o discurso é de modernização conservadora, mas é só discurso, porque na prática o que se tem é uma produção capitalista baseada em estruturas sociais arcaicas, né, e que não geram, evidentemente, nenhum tipo de equilíbrio social, econômico e social, nem econômico, nem menos social. Bom, na terceirização, além desse risco, né, há um risco muito maior. Em primeiro lugar, porque a terceirização, ela infunde criados, né, para a pessoa humana. Pra vocês terem uma ideia, ela não só impacta, né, os direitos individuais, como ela atinge o que é de mais importante no direito do trabalho, que é o direito de existir através do sindicato, porque ela arrebenta com o sindicato. Eu cheguei a defender no Congresso americano que a terceirização em si, ela é uma antissindicalidade. Por quê? Porque ela esvazia as categorias tradicionais, leva esses trabalhadores para sindicatos de prestadores de serviço. Hoje nós já temos uma central dos prestadores de serviço, que está atrapalhando o diálogo, inclusive, né, das outras categorias. Enfim, está olhando para o seu e não olha para o outro, né, não é capaz de fazer alteridade. E o que acontece? Esses sindicatos, eles não têm uma pauta comum,
porque cada trabalhador está inserido em um setor, em um ramo específico, em uma empresa diferente, e à medida em que eles não conseguem fazer alteridade, consciência coletiva, construir consciência coletiva, o que acontece? As pautas são absolutamente frágeis, e esse sindicato é quebrado pelas pernas só de existência. Ele já nasce pronto. Bom, ele não sabe nem o que pedir. Bom, eu vim aqui para pedir o quê? Eu não sei, porque o João quer uma coisa, o Antônio quer outra. Ele não tem cimento social. E se ele não tem cimento social, e a gente mostra isso, não tem por conta das condições práticas. Como diz Orlando Gomes e Elcio Constag, eu estou chamando até os conservadores para poder fundamentar. É só em torno da máquina que você tem construção da consciência coletiva. E é verdade, tem que comungar de um espaço comum. Pode ser até virtual, mas tem que ter um espaço comum. E eles não têm. E eles detonam o sindicato. O sindicato detonado, o que acontece? Piora as condições de negociação coletiva. E aí resolve. Aí dá para entender por que é um desnível de direitos entre eles, terceirizados e diretamente vinculados. Quando o José Pastore questionou metodologicamente as pesquisas do Diese, e a Folha de São Paulo me ligou para perguntar, eu falei, bom, em primeiro lugar eu quero saber as metodologias dele. Porque ciência por ciência, eles acham que o pessoal da esquerda não tem metodologia. Nós temos, e eu quero que você mostre a dele em primeiro lugar. Bom, mas em segundo lugar, quando ele questionou a metodologia e me consultaram, que era uma discussão pública de imprensa, eu falei, bom, o professor Eduardo Pastore, eu não sou da economia, eu sou do direito, mas eu estudei um pouco de sociologia e acho que ele está fazendo análise dessas estatísticas só quantitativa, e a gente tem que fazer qualitativa. Eu, de fato, não posso comparar trabalhadores que exercem funções diferentes, mas eu posso falar o seguinte, a terceirização ela já tem uma massificação, ela tende a colocar mais trabalhadores. É engraçado que são os dois pontos, o altamente terceirizado e o trabalhador braçal, manual. Então ele tende a aprofundar as diferenças entre esses dois trabalhadores. E mais do que isso, nesse tratamento desigual, o que acontece? Acontece que você tem desníveis assim, gravíssimos de negociação coletiva que atinge valor de salário, valor e o que gera depois diferenças de jornada, enfim. Quando você vai fazendo análise qualitativa, uma coisa puxa a outra. Não é que a gente pensar em um número, 30% do mercado de trabalho brasileiro é terceirizado. E eu acho que é só quantificado, porque não é só 70% não. Se a gente colocar o outsourcing, posso contar para vocês, nós vamos chegar muito. Eu não vou nem falar percentual porque não tem pesquisa sobre isso. Mas se a gente coloca o outsourcing, o que eles não estão vendo que é terceirização no judiciário, a cadeia produtiva para eles é só um pedacinho. É só se eu te entreguei essa camisa pronta, o juiz acha que a sua terceirização é ilícita, quando ele é bonzinho. Quando ele é bonzinho, né? Agora, se eu te fornecer esse botão e te der esse botão, você já não entra na minha cadeia. Então, eu já estou, em primeiro lugar, limitando. As cadeias produtivas são muito mais amplas do que eles estão desenhando lá no judiciário, né? E se a gente pensar em jogar essas cadeias produtivas que estão invisibilizadas, que estão lá na favela, estão subnotificadas, são os informais, os Uberes e tudo mais que estão ali dentro, vou te falar que é muito maior o número, está até subnotado esse número, não está representado mesmo a fração da terceirização. Além da terceirização, nós temos o projeto da negociação coletiva. E é claro, no cenário que você tem sindicatos. Bom, vamos falar sério, né, gente? E aí, eu tenho militância com vocês para poder falar a verdade. Tem sindicatos e tem sindicatos. Né? Outro dia me ligou o mais antigo advogado do sindicato de Minas Gerais, que chama Zé Caldeira Brant. É um Edésio Passos nosso lá, falecido, minha homenagem à família, enfim. É um Siqueira pra gente, enfim. Ele me ligou e falou só assim: o problema é o sindicato. Ele desligou o telefone. E ele tem razão, porque tem sindicato, tem sindicato cartorial, que só serve ele para fazer lá o TRCT, nunca negociou na vida. Diz o Alberto Cardoso que tem 48% do sindicato brasileiro não negocia. E se a gente pega lá os índices sociais, coincide. Bom, e aí o sindicato que já não é, confunde com o outro, e vai bater a mesma voz no outro, né? O outro que tem militância, o que acontece com ele? O X-Trabalho ferra ele, né? Interditos proibitórios e ações possessórias é uma beleza na Justiça do Trabalho, né? Ela impede o sindicato de existir, de agir e de existir. E olha para você ver, a Justiça do Trabalho diz que a amiga do trabalhador é trabalhador individual, o trabalhador coletivo eles odeiam, porque só fazem interpretação para trás, enfim. E só o que puder fazer para ferrar. Eu que estou lá no Observatório da Liberdade Sindical, eu estou querendo montar um programa agora para monitorar todas as ações
relações concessórias e todos entendidos para vitórias do Brasil. Porque todos tendem a infringir o segundo Plano Nacional de Direitos Humanos e fazer desocupação de locais, de espaços ou de greves sem ouvir os trabalhadores. Normalmente são concedidas inaudita a alta da paz. A Justiça do Trabalho escuta quem? E falo isso porque eu sou uma cultora do caráter dialógico. Acabei de contar para o NAS. Tenho autoridade porque fiz defesa técnica do Amicus Curiae, integrei o grupo lá dos juristas lá do Código de Processo Civil. E fiz defesa técnica de boa parte dos institutos que têm caráter dialógico naquele sistema lá. E com base neles a gente tem que chamar a atenção que nós temos hoje toda uma estrutura dialógica e que nós temos que interferir, permitir exatamente esse diálogo para construir alternativas a esse modelo. Agora, da Previdência, gente, chega a ser, até eu tenho que ter 2 minutos, chega a ser sacanagem. Chega a ser sacanagem. Em primeiro lugar, porque as políticas são paradoxais. Em primeiro, aumentam a DRU, que gera escape de receitas da própria Previdência Social, assumem dívidas com cifras gigantescas, sem uma justificativa social adequada. O princípio da transparência tem que ser lembrado aí. Acesso à informação, lei de acesso à informação. E outra coisa, vamos discutir orçamento. Em primeiro lugar, não é como um número abstrato, não, eu tenho descalculia. Se quiser me derrubar no debate, é só colocar um número grande que eu pronto. Já não... Eu quero discutir o seguinte, eu quero provimento da necessidade humana. Eu quero ver, em primeiro lugar, se é da delimitação da excepcionalidade orçamentária. A Previdência brasileira ela é de fato deficitária, porque tem muita gente falando aí que não é. Será que eu estou mentindo? Entendeu? 2, claro, se você tirar esses ralos dela, né? Esses ralos que estão levando a grana dela. Segundo lugar, se for para discutir uma reforma, em primeiro lugar, vamos botar porque o orçamento é limitado. De fato, nós temos limites de riqueza. Agora, nós temos padrões de distribuição que são variáveis também, nós temos que discutir isso. Ah, vai ter que recompor o presidente? Então põe a conta no capital. Por que vai pôr no trabalhador? E por que tem sempre falando, não é para agora, mas a gente vai preservar os direitos adquiridos? Mas você e eu que estamos aqui, nós não temos direito adquirido, não. Fica achando que estão querendo levar o seu direito, não o direito do seu filho, não. E outra coisa, quando o seu filho, você tem que defender. Porque é aquilo que eu falei, a nossa geração, o homem é um homem prospecção histórica. Nós temos que defender o que está lá na frente, a gente nem sabe se vai existir. E para esses que não existem ainda, nós temos que defender, para eles e para a gente, porque não pode, com suspiros de uma geração, como diz Machado de Assis, amassar a outra. Nós temos que ter consciência histórica. Nós não podemos amassar gerações. Eu quero lutar pelo meu filho, talvez pelos meus netos, que eu não sei se terei, dos meus bisnetos, ou para qualquer um. O filho de Geraldo Baldas, presidente lá do Sindicato Metalúrgico, neto dele, eu quero lutar por isso. Eu quero que vocês, enfim, sejam capazes de dialogar e venham a ser refratários à ideia de ponderação para fins de composição orçamentária, para pedir uma ponderação. Quero que vocês, junto comigo, então, quero que a gente parta para ações concretas de lutas, e nós que somos de sindicatos, nós que militamos junto com os sindicatos, nós sabemos fazer isso. Esses movimentos não sabem. Nós temos que falar, tem que ter placa greve. Eles não sabem, não, eles vão ficar lá no WhatsApp, reclamando, falando mal do tema, um pro outro. Não, gente, é para falar na rua, é para falar, para ir todo mundo junto, uma pracinha da rua livre, chamar um cara e conversar com quem está na rua. É assim que as coisas vão funcionar. Então a gente tem que partir para ação. Então, mais do que pensar, nós temos que pensar um movimento. Entendeu? Porque a democracia depende sempre da ação e do diálogo e da nossa disposição de manter não só níveis para nós, mas especialmente para as futuras gerações. Obrigada. Obrigada, professora. Vou passar a palavra para o Cid Cordeiro agora. Vou ficar em pé um pouco, está frio aqui. Bom, gente, boa tarde. Queria aqui registrar um pouco a história desse do Circo da Democracia. Falar aqui de 2 pessoas, foram os grandes que tiveram a ideia e tocaram e trabalharam pra caramba eles aqui, que é o Eduardo Senge, o Fanini, que é dirigente do Senge, também engenheiro dirigente do Senge. Né? O Fanini que montou esses negócios todos aqui, foi atrás das estruturas e tal.
Teve também a coordenação, está aqui a Regina da CUT, né, que deu uma mão grande aí, que está aqui todo dia que passa aqui, ela está aqui, plantão. Né? Tem o Hermes da PP, que faz parte da coordenação, o Baixo do MST, enfim, e todas as demais entidades que contribuíram financeiramente para viabilizar esse evento único aqui em Curitiba. Único não, né? Nós estamos repetindo uma experiência dos anos 80, né? Do movimento da Constituinte de 87, 88. Né? Então, um espaço muito importante, democrático de fato, para nós discutirmos a democracia, né? Aqui nesse momento de ruptura do espaço democrático no país. Né? Queria também aqui dizer que estou aqui falando pelo FES, o Fórum dos Servidores, né? Do Estado do Paraná. Faço consultoria mais permanente para a PP, o Cid Saúde, o Cindjus, Cidprol, e também está aqui uma homenagem muito importante, que foi a nossa perda hoje do Edésio Passos. Né? É uma parte da nossa história, uma parte da história do PT, da luta desse advogado que sempre teve ao lado dos trabalhadores. Né? Tive o prazer de estar com o Edésio já desde os anos 80, na luta. Ele, fundador do PT, eu entrei um pouco depois. Testemunhei toda essa construção que o Edésio fez, né? No PT e na defesa dos trabalhadores também. Bom, vamos falar aqui sobre os projetos de lei aí do governo que estão tirando direitos dos trabalhadores, né? Queria dizer o seguinte, né? Há um plano desse governo, né? Esse governo está esperando o impeachment para soltar uma agenda que estão batizando, né? Não está divulgada ainda, mas estão batizando internamente, dentro do Palácio, né? De reconstruir o Brasil. Esse é o nome que eles vão batizar essa agenda que vem aí. Tá? E essa agenda, ela tem 4, 5 pilares. Um pilar é o econômico. Né? E nesse econômico, nós temos os seguintes itens, né? O ajuste fiscal, que é o PL 257 e a PEC 241. Este é o ajuste fiscal, né? Que é um dos pilares desse ponto econômico aí. O outro é a reforma da Previdência, que ele está anunciando que vai enviar para o Congresso após as eleições municipais. O outro é a reforma trabalhista, né? Que incluirá daí a flexibilização, né, dos direitos, terceirização. Né? Então, esses 3 pontos aí, se estou enganado, são esses daí, tá, no nível econômico. Temos um segundo polo aí, um segundo ponto desse pacote de medidas, que é de privatização. Né? Então, esse é o segundo polo de sustentação desse plano, dessa agenda Reconstruir o Brasil. Então, privatização. Depois tem um outro, que ele vai querer fazer com o aspecto social, que ele está chamando de diálogo com os trabalhadores. Né? Então, provavelmente no final do ano, quando o nível de emprego já tiver atingido seu fundo do poço, né? Quando o desemprego atingir seus níveis recordes aí, ele vai chamar os trabalhadores para dizer que o desemprego vai subir. Aliás, a taxa de emprego vai continuar subindo, mas não vai haver mais tantas demissões e tal. Né? Então ele vai tentar fazer um pacto social também. Tá? Esse é um outro polo. E o outro é as relações exteriores. Né? Então essa é a agenda de reconstruir o Brasil que o governo está construindo, o Temer está fazendo. Tá? Então logo seja consolidado aí o processo de impeachment, se ocorrer. Né? Tá? Bom, nós vamos falar aqui hoje do PL e da PEC. Tá? O PL 257, ele é um programa, um projeto de lei que está sendo votado agora, provavelmente, se não for adiado novamente, né? Mas está sendo votado agora no Congresso Nacional, e ele tem 2 medidas básicas. Ele é um auxílio financeiro aos estados e também chamado de reequilíbrio fiscal. Né? Então, o que é isso? O auxílio financeiro aos estados é uma novela que começa lá nos anos 90. Em 97, mais precisamente, o governo, a União, chamou os estados e disse o seguinte: olha, vocês estão devendo para os bancos, eu vou assumir essa dívida de vocês. Tá?
Então vocês deixam o dever para os bancos ou o dever para o Tesouro da União, né? E de fato, gente, foi um bom negócio para os estados. Os juros pagos para os bancos eram muito superiores àquilo que a União estava oferecendo de taxa, que era o IGP, que é o índice de inflação, né? Mais 6 a 9%. Tá? Então era uma redução do custo da dívida dos estados de fato, né? E também nessas dívidas todas aí, incluiu aquelas dívidas tomadas pelos estados para sanear os seus bancos estaduais, né? Aqui no Paraná, por exemplo, foi o caso da dívida do Banestado, né? Então o Jaime Lerner, governador de então, tinha duas opções no Banestado: ou ele federalizava o Banestado, né? Ou privatizava o Banestado. Federalizar o Banestado, que seria o Banco Central, então, o Banco Central intervir e depois passar isso aí para algum banco, né? Seria o Banco do Brasil, ou Caixa Econômica, né? Isso implicava investigar toda a falcatrua que houve no Banestado, né? Então houve um lobby muito grande das famílias poderosas aqui do Paraná, do poder econômico do Paraná, que fizeram a falcatrua no Banestado e falaram: não, federalizar não, privatiza, né? Então o Lerner foi lá, pegou 5 bilhões, saneou o Banestado para poder privatizar o Banestado. E os escândalos do Banestado ficaram escondidos. E nós estamos pagando esse escândalo, né? Então alguém levou uma vantagem aí, alguns levaram uma vantagem de 5 bilhões, que o valor de hoje é de aproximadamente 15 bilhões de reais, e quem paga é a população. Nós pagamos aí mensalmente, para quem tomou essas vantagens, 81 milhões, tá, mensalmente. É quase 1 bilhão ano, né, que a sociedade paranaense que paga. Tá? Então, gente, essa dívida aí, ela permanece até hoje, né? E os estados começaram a reclamar para o governo. Como começou a faltar dinheiro também para os estados, por causa da crise econômica, os estados já vinham há muito tempo pedindo para o governo mudar o indexador da dívida, tirar o IGP mais 6%, para trocar para o IPCA mais 4%, né? Que dá uma boa diferença. Aqui no Paraná, mais uma vez para dizer para vocês, essa mudança de indexador dá uma economia de 17 milhões mês, né? Então os estados foram para cima do governo para buscar essa mudança do indexador da dívida, né? E o governo finalmente acatou essa reivindicação dos estados, que foi em abril, né? Mas aí os estados entraram no Supremo para questionar os juros compostos dessa dívida, né? E o Supremo deu liminar e os estados passaram a pagar juros simples. Então era uma diferença gritante no que os estados podiam pagar. Então o governo novamente chama os estados, negocia e em julho dá uma carência para os estados para não pagar a dívida de julho a dezembro, né? E volta a pagar a partir de janeiro, escalonadamente, com 5% ao mês, 5,5% ao mês, até atingir os 100% novamente do que estava pagando agora no mês de junho. Para vocês terem uma ideia também, eu sempre quero ilustrar com dados do Paraná. Isso representou uma economia mensal para o Paraná, a partir agora do mês de julho, de 81 milhões de reais, que o Paraná está deixando de pagar da sua dívida. Então todos os estados, de julho a dezembro, não irão pagar a dívida para a União, tá? Então foi este o acordo que o governo fez com os estados, certo? Só que daí o governo disse o seguinte: olha, eu estou negociando com vocês então essa mudança do indexador, estou dando essa carência. Agora, e como todo credor, né? O governo pegou e falou o seguinte: só que agora eu quero colocar as minhas condições, né? E as minhas condições é que vocês façam uma lição de casa, que vocês façam um ajuste fiscal, né? Então essa é a segunda parte desse projeto de lei, tá? O primeiro é o auxílio financeiro aos estados, que é isso que eu narrei para vocês, e o segundo ponto, então, é o ajuste fiscal que ele está cobrando dos estados. Nesse ajuste fiscal, nós temos 3 grupos de medidas. Um que é de curto prazo, de 2 anos, que é a congelador. Já comento com vocês. Então, um é de curto prazo, o outro é de médio prazo, que é estrutural também, né? Que mexe com a lei de responsabilidade fiscal, e o outro estabelece uma lei de responsabilidade fiscal estadual. Bom, a medida de curto prazo, o governo estabeleceu durante 2 anos um ajuste muito forte para os estados. Congela o rendimento dos servidores.
não pode haver nenhuma concessão de benefício ou vantagem para os servidores, né? Quinquênio, avanço de carreira, né? Com uma única exceção, o reajuste da data base dos servidores. Tá? O governo também estabelece que nesses 2 anos não vai ter concurso público, não vai ter contratação, está proibida a contratação do setor público, excetuando-se saúde, educação e segurança para reposição de servidores aposentados ou por falecimento. Né? Então, cessaram as contratações de pessoal no setor público. Né? Então, essas são as principais medidas de curto prazo. Estabelece, então, nesse outro bloco de medidas que a gente chama estrutural, que é a implementação de uma lei de responsabilidade estadual. Né? E o que isso implica? Implica em criar aqui no Paraná o Fundo de Previdência Complementar dos Servidores. Então, os servidores do Paraná, a partir dessa lei, passariam a ser, os novos contratados, né? O Paraná Previdência só cobriria até o limite do INSS, que é 5 mil, no ano de março, 5 mil e alguma coisa. O Edmar é o nosso grande advogado aqui de Previdência, né? 5.200, 5.180, alguma coisa. 5.189, né? Então, os novos servidores do Paraná só teriam a aposentadoria assegurada até este valor. Quem quiser valor adicional tem que fazer uma contribuição adicional também, né? Que o Beto Richa já tinha mandado esse projeto para o ano passado aqui na Assembleia Legislativa, que seria uma alíquota aproximadamente de 1 a 7,5%, né? Tá? A outra, ainda nessa questão da Previdência, aumentar a alíquota dos servidores do Estado, que hoje é de 11%, passaria para 14%. Né? Então, essas seriam as principais medidas aí, em termos da lei de responsabilidade estadual, né? Que passaria a vigorar aqui no estado do Paraná. Aliás, desculpe, da Previdência, né? E da lei de responsabilidade fiscal estadual, de fato, tá? Que mexeria mais com a Previdência. Além, isso é requisitos mínimos, além que o próprio Estado poderia criar outras regras ainda fiscais, né? Mais limitadoras do que a própria lei de responsabilidade fiscal que está em vigência desde 2000. E o terceiro bloco, ele mexe com a lei de responsabilidade fiscal, né? Essa que comentei com vocês, que já está em vigência desde 2000, com duas medidas maiores, né? Que é uma, reduz o limite do gasto com pessoal no Estado, que hoje é de 46,55%, ou seja, o Estado não pode gastar com o pessoal mais que 46,55% da receita. Poderia gastar só a partir de agora 44,10%. Isto reduz muito, gente, a margem de negociação dos servidores, né? Mas não é só isso. Também, nessa mudança da lei de responsabilidade fiscal, está mudando o conceito de gasto com o pessoal, né? O governo está inchando o que é gasto com o pessoal. Então, despesas hoje que não entram como gasto com o pessoal passaria a entrar como terceirização, a contribuição patronal, os inativos, parte dos inativos que hoje não estão incluídos no gasto com o pessoal, passariam a ser incluídos no gasto com o pessoal, né? A toda e qualquer terceirização do Estado passa também a computar aí essa conta do gasto com o pessoal. Então, ou seja, o governo reduz o limite e aumenta o que é o conceito de gasto. Evidente que isso deixaria os servidores do Paraná, deixa os servidores do Paraná aí uns 10 anos sem poder negociar. Porque na avaliação que eu fiz, o comprometimento atingiria 60% da receita corrente líquida, na sua pior hipótese, né? Então nós teríamos aí uma impossibilidade de negociação nos próximos anos, congelamento de salário praticamente, né? Porque o inciso 10 da Constituição, que garante a revisão anual, não fala em zeramento da inflação, mas sim de revisão anual, né? Isso que a gente tem alertado também. Então, gente, esse era o projeto de lei 257, né? Que o governo mandou para o Congresso. Então, semana retrasada, quando a gente fazia toda essa análise aí, era um desespero dos servidores, né? Porque essas medidas, elas tiram direitos, restringem os avanços da carreira, dos reajustes, enfim, era um caos para os servidores, né? Só que, na semana passada, e nas anteriores, mas culminou na semana passada, os servidores foram para Brasília, fizeram caravana daqui, protestaram, pressionaram os deputados,
e grande parte dessas medidas foram derrubadas. Tá? Então, como você comentou, né, nós temos que ir para a rua. Né? E isso que os servidores fizeram. Foram para a rua, foram para o Congresso e derrubamos, né, grande parte dessas medidas. O que caiu lá? Essa lei de responsabilidade estadual, que mexeria com a Previdência. Tá? Mudou também essa mexida na lei de responsabilidade fiscal, que reduz o limite e aumenta o conceito de gasto. Né? E ficou esta aí, que são as medidas mais de curto prazo, dos 2 anos aí, que congela qualquer avanço e tal, ressalvado o reajuste da database. Tá? Então, gente, essa é uma demonstração, tá, de que uma mobilização pode fazer. A gente pode mudar sim. Tá? Hoje então está sendo votado esse substitutivo que permaneceu dos 3 grandes blocos ali, dos 3 grandes eixos estruturantes desse projeto de lei de restrição de ajuste fiscal, ficou um, né? Que é esse dos 2 anos aí, né? Os outros caíram. Mas o governo está dizendo o seguinte, que além de responsabilidade fiscal estadual, né, essa mexida na Previdência do Estado, ele vai incorporar na reforma da Previdência, que ele vai mandar ou vai ficar para os estados implementarem. Né? A mexida que ele perdeu aí na lei de responsabilidade fiscal, ele está comentando que o Ministério da Fazenda vai fazer um novo projeto de lei, né, mexendo com vários conceitos da lei de responsabilidade fiscal. Então veja, é um jogo, é uma disputa que nós estamos fazendo com o governo, né? Como sempre foi de fato na política, né? Tá? Então é o seguinte, o governo perdeu, ele vai voltar com essa carga, né? E nós também vamos estar mobilizados, né? Porque nós não abandonamos o barco, né? Então estamos aí para lutar de fato. Então, gente, hoje está sendo votado isso daí, né? E nós conseguimos uma grande vitória semana passada. Estamos tentando mudar algumas coisas também nessa votação de agora à tarde, né? Mas isso acontece de fato com pressão, com mobilização. A outra grande medida é a PEC 241, que o governo deve mandar aí, já mandou para o Congresso, deve ser votado em outubro, está passando hoje pela CCJ. Né? Essa PEC, ela se chama da PEC porque ela muda a Constituição. Né? E está tirando 2 grandes direitos que nós conseguimos na Constituição de 88, que foi o gasto com educação, o mínimo gasto com educação em 25% da receita dos estados e municípios e 12% de saúde. Então o governo está tirando qualquer vinculação de gasto com receita. Né? E isso vai implicar em quê? Numa queda fenomenal da qualidade do serviço da saúde e educação no Brasil. Né? Só para vocês terem uma ideia, uma simulação que eu fiz, se isso fosse implementado no Paraná em 2011, quando o Beto Richa assumiu o governo do Estado, hoje o orçamento da educação não seria 7 bilhões como é, seria de 5 bilhões de reais. Tá? Então qual que é a consequência disso? Né? A população reclamar da qualidade do serviço público, reclamar da saúde, reclamar do SUS, reclamar do ensino público. E qual que vai ser o discurso do governo? Vai voltar ao discurso dos anos 80. O Estado de fato é ineficiente. Quem é eficiente é a iniciativa privada. Então nós temos que privatizar. Né? É isso que eles fazem. Né? Eles sucateiam o serviço público para justificar o programa deles de privatização. Né? Que daí é privatizar a saúde, privatizar a educação. Tá? Então é esse projeto de poder que está colocado aí. Né? E a outra medida da PEC 241 é criar um teto de todo gasto, também está no PL 257, nenhum gasto pudesse superar a variação da inflação do ano anterior. Né? Então o orçamento passa a ser fixado, né, pelo que foi gasto no ano, mais a inflação do ano anterior também. Isso implica no quê? Né? Os benefícios sociais eles têm um crescimento, até por conta da demografia. Né? Nós temos um crescimento demográfico, né, da população. Então tem um aumento que a gente chama de crescimento vegetativo dos benefícios sociais. O orçamento passa a não cobrir mais isso. Né? Ou seja, a restringir, ou seja, o crescimento demográfico, né, o crescimento vegetativo tem que ser comportado dentro do próprio gasto que já existe hoje. Ou então você vai ter que diminuir os valores dos benefícios atualmente praticados para poder inserir esse crescimento demográfico. Né? Então
Então, gente, é isso que está sendo colocado, né, como medidas. Isso é concreto já, tá? Isso está no Congresso, tá? Um está sendo votado hoje, outro está tramitando, e temos ainda o ataque, como já foi comentado aqui, da reforma da Previdência, né, que o governo está especulando, soltando alguns balões de ensaio, né? Certo? Estou falando de, olha, vai atingir as pessoas que têm hoje até 50 anos, quem tem a mais vai ter um pedágio de 40% a 50%, vai ter os 65 anos, vai acabar com as aposentadorias especiais, enfim, soltando uma série de balões de ensaio para ver a reação da sociedade, né? E já cedendo alguns lobbies também, né? Os militares, por exemplo, que estava dentro do governo, não, vai todo mundo entrar nessa dança aí, né? Os militares falaram, nós não, né? Então o governo já recuou, né? Não, os militares realmente não, tem um justificativo e tudo mais, né? Então, e a reforma trabalhista também, né? Que ele está falando que é o negociado sobre o Estado. Enfim, são ataques, né, aos direitos dos trabalhadores, né? Agora eu queria dizer o seguinte, né? O movimento sindical está aí, né? Nós estamos aí, imagina quanto tempo aí, nós só toda a nossa história aí, né, no Brasil, mas de movimento sindical organizado no Brasil, vamos contar aí, né, do século XX para cá, né, tá? Então, gente, eu vou só falar mais do nosso período mais recente, da nossa geração aqui, né? Então nós enfrentamos a década perdida de 80, né? Mas nós enfrentamos a década perdida de 90, que uma grande conquista que foi a Constituição de 88, né? Nos anos 90, nós enfrentamos a recessão, nós perdemos, de fato. Foi privatização, flexibilização, tá aí, banco de horas, PLR, uma série de coisas, né? A questão de nós perdermos, né, ou ganharmos, ele depende de fato da nossa organização e mobilização, como eu falei anteriormente, né? É isso que vai determinar o que nós vamos perder e o que nós vamos ganhar, né? E mesmo quando nós perdemos nos anos 90, que o governo flexibilizou, nós conseguimos reverter muito dessas políticas em benefício do trabalhador, né? Quando, por exemplo, PLR, que era uma proposta para flexibilizar remuneração, nós incorporamos isso como ganho posteriormente, né? Que foi mantido o zeramento, foi mantido o bem real, e o PLR veio como um adicional aos trabalhadores, né? Assim também como o piso regional que o Fernando Henrique Cardoso ele criou para acabar com o salário mínimo e a vinculação dos benefícios previdenciários ao salário mínimo, né? Nós transformamos em lutas regionais, criamos pisos regionais, inclusive aqui no Paraná também, com um patamar acima do salário mínimo, e mantivemos, inclusive criamos uma política de valorização do salário mínimo. Então, o movimento sindical tem essa capacidade, o movimento popular também, de resistir e de avançar. Obrigado. Obrigada. Gente, a gente tem um tempinho até a conclusão, até o início do próximo GT. Eu queria abrir para perguntas. Alguém tem algum questionamento? Alguma intervenção também? Eu gostaria de comentar a questão da reforma da Previdência que se anuncia, só uma questãozinha do militar, que eu comentei hoje sobre as questões de educação política que eu faço. Eu quase pedi um voo, porque quando eu embarquei, entrei dentro do... Não, quase pedi um voo para chegar dentro do aeroporto. Quando eu entrei dentro do aeroporto, eu acabei me entretendo fazendo educação emancipatória do pensamento de militares. Hoje eu peguei os militares que estavam lá no aeroporto de Confins. Fui de 3 em 3 e fui conversando. Na verdade, eles deram feedback e eu fui conversando. Falei, bom, eles foram simpáticos, estava muita presença de militares hoje, que tem jogo lá, deve ser o tal que eles estão falando, Brasil, Estados Unidos. Será que é hoje? Não sei. Tem alguma coisa hoje, está muito militarizada a cidade. Como agora na época de Olimpíada, e lá também é sede de Olimpíada na parte de futebol. Bom, encontrei com eles e conversei e falei, poxa, para de tirar as velhinhas do Mineirão, porque foram lá as velhinhas, cada uma com a letra, chama Fora Tempo, tiraram abruptamente lá. Eu falei, por quê? A letra R eu conheço, tem 83 anos, só está querendo falar mal do Temer. E até educada, não está nem falando, nem está fazendo grosseria, está nem brincando com eles, porque vi que eles eram abertos a isso. Ele falou assim, o problema não somos nós, né? Nós cumprimos ordens. Aí eu virei para ele e falei assim, pois é, e essa história de vocês cumprirem ordens, hoje vai ter um problema. Eu falei, bom, eu vou procurar cadê Pó. Eu falei com eles que era professor, que fazia essa coisa. Comecei a conversar com eles e falei, bom,
Pois é, o governo interino, não quis entrar na polêmica se era golpe ou não com eles, né? Claro. O governo interino tem a pretensão de mexer na previdência dos senhores. E acho que os senhores têm o direito de dialogar. Agora os senhores já têm uma dificuldade, os senhores não têm sindicato. E tem que ter muita delicadeza, porque não pode parecer o que os senhores não querem fazer. Que é entrar na questão com aportes e com, vamos dizer, a assimetria que tem o jogo militar. Então, eu conversei com eles fiéis jovens. E sabe qual é a preocupação deles? Os que conversaram comigo? Que a geração deles não pague pelos desvios econômicos e não pague, do ponto de vista da mentalidade, por erros ou equívocos de militares, gerações militares passadas. Tem muito militar democrata, assim, democrata no sentido que não quer discutir essa matéria. E nós temos que aproveitar esse momento, entendeu? Porque eles estão no pacote com a gente. A classe que vive do trabalho, eu vim numa escola do ponto de vista sociológico, que eu fiz um pós-doc, continuo pertencendo ao grupo de trabalho com o Ricardo Antunes. E ele fala nessa classe que vive do trabalho. Nós temos que sentar com essas pessoas também. Nós temos que sentar com os servidores públicos. Nós temos que, hoje em dia, essa coisa constelar que eu falei, não é só para a gente manifestar e ocupar um planalto, é para debater esses projetos. Porque, por exemplo, a reforma da Previdência, a questão ela é muito mais larga do que... Primeiro, no Brasil, nós naturalizamos a distinção entre direito do trabalho e direito previdenciário. E nós esquecemos que o futuro aposentado é o trabalhador de hoje. Então, quando a gente está falando de direito da aposentadoria, é um direito conexo ao contrato de trabalho. Quer dizer, que é um contrato, a relação de emprego, sei lá. Eu não acredito em nada dessas coisas, mas enfim. Mas é porque a gente naturalizou essa discussão apartada. Então, por exemplo, estranharam quando eu escrevi agora sobre a reforma da Previdência. Então, você é professor de direito de trabalho. E daí, o mundo inteiro está junto. E por que tem que estar junto? Porque no jogo do espaço do diálogo social institucionalizado, eles também vão ter que estar representados por vocês. Porque por que eles estão pegando a reforma da Previdência, da pauta, e provavelmente deve partir para votação, para discussão mais, que eles estão soltando as bombas mais claramente, a reforma da Previdência é a terceirização. Né? O outro deve ser um revival do 618, aquela discussão legislada sobre o 618 da CLT. Quer dizer, ainda não temos clareza, mas se temos clareza é que eles querem pegar a classe dos vulneráveis. A classe que não está organizada por sindicatos, são os militares, os que têm a classe dos, aposentados, que tem uma desarticulação porque não participam da atividade sindical, teriam pelo nosso modelo representação, mas não participam, então são desorganizados. Né? Se cada um aposentado pusesse a camisa verde e fosse para a rua, eles iam ver que eles eram uma população expressiva da banda, mas eles não têm essa dimensão. Né? Pessoas com deficiência, enfim, e essas questões estão pegando e vão pegar e aprofundar questões seríssimas da nossa sociedade. Misoginia, por quê? A gente vai pegar, por exemplo, eu tenho para mim certeza que eles vão rediscutir aquele problema dos limites do salário e maternidade. Mesmo tendo a ADI em 1949, 1949, que falou que tem funcional, etc. e tal, que até consagrou a vedação do retrocesso, eu acho que alguma tentativa, alguma coisa eles também vão fazer. Olha para você ver, isso bate o quê? No corte de gênero. Quando a gente vai olhar os benefícios previdenciários, ele bate sempre num hipervulnerável. E a iniquidade que já se desenha da desconexão, as questões de reajustes dos benefícios, ou seja, a redução do valor do benefício, isso inclusive contraria. O Brasil foi instado no ano passado pelo Alto Comissariado das Nações Unidas por Direitos Humanos, porque os valores nossos de salário mínimo, por uma interpretação mais uma vez abstrata do direito, não tende a atender necessidades concretas e não atende mesmo. E é isso que o Alto Comissariado diz, que tem que elevar o valor do salário, aumentar a assistência no país, e nós estamos fazendo exatamente ao contrário daquilo que foi recomendado pelos organismos internacionais. Acho que nós temos que começar a entrar nas lutas internacionais, porque a mídia de fora, mais esclarecida, né? Enfim, setores acadêmicos, as lutas sindicais. Gente, vocês já conversaram com sindicatos de fora do Brasil? A gente está precisando fazer redes também, né? Enfim, e a coisa do militar, eu estou muito preocupada. Por quê? Porque a gente não se vê em alteridade com eles. Quer por nossos traumas históricos,
quer pelos perigos mesmo que a seara, né, a discussão traz. Mas nós temos que pensar. Eu vi a entrevista do Jungmann, parecia até não militar. Eu não sabia se ele estava pressionado por trás ou pela frente, entendeu? Uma entrevista tipo o patronato, as pessoas do capital representadas indagando, mas como vocês não vão pegar os militares e ele... Ou seja, os golpistas não têm problema também, porque são desenhos políticos complexos. Não dá para eles chegarem e bater na tua cara. E a gente tem que aproveitar esse momento para mobilizar. E outra, contar com forças e com setores que a gente nunca às vezes conta. Aposentados, pessoas com deficiência. Já pensaram tanto que isso vai impactar a política nossa? Quer dizer, nós aprovamos com hierarquia constitucional o Estatuto de Proteção da Pessoa com Deficiência. Agora a gente vira para ele e fala assim: minha filha, agora nós vamos desconectar o seu benefício do salário mínimo, vamos te ferrar, porque o nosso dever de providência vai ser reduzido e você vai ter que pagar a conta do quê? É pagar a conta porque a gente quer fazer um reajuste do sistema para o capital lucrar mais. E para a gente tampar um buraco que nós fizemos aqui, os juros que nós pagamos ao setor bancário, se a gente só realocar os juros do setor bancário para lá, que já acabou a dívida. Né? Então, enfim, é uma questão de olhares e de possibilidades, né? Mas eu acho que a gente tem que ver também as possibilidades outras, dos seres outros que estão também nesse pacote. Não é só o trabalhador do empregador privado, é do empregador público. O funcionário público, eu estou falando isso porque eu também sou, não é pessoa humana, não tem nem direito adquirido. Então, numa discussão dessa de previdência, como não há direito adquirido em regime jurídico administrativo, segundo a jurisprudência do Supremo, a primeira coisa que eles fazem é exatamente arrancar tudo do servidor público. Então, nós vamos ter que juntar as forças, servidores públicos, privados, aposentados. Vai ter que ser uma onda de convergência, como eu falei, e é onda mesmo. Porque eles nunca fizeram. E olha que eu tive em 2013, lá no caldeirão da terceirização. Eu não estou participando, não estou indo lá no Congresso, mas quem vai e me conta diz que está assustador, né? O debate, a forma com que as coisas estão sendo tratoradas. Eu não sei como é que foram nesses últimos dias, mas as notícias que eu tive, enfim, que está cada vez mais se recrudescendo. Então nós temos que também organizar, inclusive com esses setores de nativos, militares, policiais civis, e esses não têm voz também, né, gente? Nós temos que fazer solidariedade. Porque os caras não podem ser amassados também, não. Porque aí senão a gente entra em outros riscos também. E nós temos que entender que eles fazem parte, vamos dizer, né? Não vou aqui desenhar e nem por isso eu falei, a gente não tem que fraturar nesse momento, discutir militarização ou não. Eles estão aí e eles têm direitos. Então não vamos fragmentar, nós temos que chamar eles para discussão, até porque é melhor que a gente paute a discussão com eles do que os golpistas. Eu quero pautar com os militares, eu não quero deixar os golpistas apontarem isso não. Até porque a gente pode chegar e falar, bom, nós somos amigos dos senhores, porque nós temos sindicato organizado e nós podemos fazer greves de solidariedade aos senhores. Vamos pensar os movimentos. Lá em Minas a gente está fazendo um movimento que chama Pensando o Movimento. A gente se encontra, estuda teorias, enfim, estuda, por exemplo, teorias, né? As teorias marxistas, lê os capítulos, abre manuscrito, estuda ideia, mas para fazer o quê? Estratégia junta. Como que a gente vai fazer uma greve de circulação para quebrar o capital? Como que a gente vai impedir isso? Nós temos que fazer isso, nós temos que juntar, estudar estratégias. Mas a gente tem que fazer a estratégia agir e considerar essa classe que vive do trabalho. Eu, sinceramente, acho que essa coisa, eles já tiraram fora, mas não tiraram fora, não. Não está desconsiderada a ideia de mexer nos militares. Assim, já foi jogado, falaram que não, é diferente, quer dizer, não vai retroceder tanto, mas eles estão falando de retroceder. E nós temos que ter alteridade com eles. É melhor que eles façam com a gente do que façam com eles. Então, está na hora estrategicamente também da gente se aproximar de certos setores que historicamente nós nos afastamos deles.